que tem para jantar hoje, Olinto? Então, hoje vai ser... E é isso. Pelo menos é leve, né? Leve de carregar, eu digo. Nós somos o que pensamos, mas também somos aquilo que comemos. Nesse vídeo você vai saber o que a gente usou como combustível para o nosso corpo na travessia a pé pelos Pirineus franceses. E se você ficar até o final, vai saber como que a gente fez para calcular a nossa comida e o que valeu a pena ou não no nosso sistema de alimentação. Bom, pessoal, vocês já sabem, aqui é um bate-papo. Então o pessoal perguntou, a gente vai tentar responder. O que se tiver de dúvida, deixa lá, comentário, a gente comenta por aqui. O importante é participar. O quanto mais a gente, vai falando por aqui. Rafa, qual que é a pergunta de hoje? Vamos lá. O Carlos perguntou: poderiam fazer um vídeo sobre alimentação? E o Danilo: como vocês calculam a quantidade diária de comida para levar? Meu, esse tema é muito legal, cara, porque tem gente que acha que é complicado descobrir qual o grupo Shimano que é melhor para bicicleta. Se é o Livio, se é o Deore, não sei das quantas. Cara, quando você vem para o problema de alimentação, nutrição, aí que você vai ver o que é complicado, velho. Desde a época da volta ao mundo, lá até, eu lembro bem, quando eu entrei na França, eu entrava no supermercado, eu procurava o que tinha de carboidrato, e como era muito caro, eu procurava o carboidrato mais barato. Meu, no Brasil, se você não comprasse Tostines, a qualidade do que fosse de outras marcas era uma porcaria. E na França não, era tudo delicioso, assim. Eu entrava no supermercado e ia comprando o que era mais barato. Até que eu saí da França e já estava comprando as coisas mais caras. Então, quer dizer, eu tinha naquela época, e sempre tive, aquela pirâmide alimentar, que a base dela é carboidrato, claro, coisa não refinada, eu já estava nessa pegada integral. Aí depois era queijo, essas coisas, carne, e gordura na parte mais alta. Hoje, a gente tem uma visão completamente diferente dessa. Praticamente a pirâmide é ao contrário. Porque primeiro a gente começou a fazer jejum intermitente. Então você fica sem comer 14 horas, depois a gente foi para 15, 16 horas a gente está fazendo entre o jantar e a próxima refeição do outro dia. E depois disso, já um pouco antes da gente ir para a França, a gente começou a comer no sistema low carb, que é com muito baixo carboidrato, muito baixo. É tipo assim, 15% do que eu gasto de energia no dia é carboidrato. O resto divide em proteína e gordura. Mas aí você tenta comer a melhor gordura que você puder, Então isso dá muito pouquinho, tipo assim, dá 30, 50 gramas de carboidrato por dia, o que é bem pouco. Depois que você fizer as contas lá, você vai ver. Claro que vocês estão percebendo que é difícil encontrar um lugar para você comprar comida. Aí agora, se você quer comer uma comida X ou Y, aí vai ter uma restrição ainda maior. Por exemplo, na França, todo mundo come pão. E a gente estava comendo muito pouco pão. Eu adoro pão, é aquele pão francês, então nem se fala, Mas a gente estava tentando reduzir, ou seja, comeu poucas vezes pão. Então tudo isso era um complicador ainda maior. Mas aí tá, nós estamos falando da França, E isso daí a gente tem que replicar em outros países também, conforme você for viajando, as realidades dos lugares que você vai viajar. Então, baseado no tipo de alimentação que você escolheu, você vai ter que conhecer as comidas, você vai ter que estudar sobre os alimentos, saber o que cada um pode te oferecer para chegar lá na hora, no lugar onde você for viajar, saber escolher a comida diferente daquela que você come na sua casa. Porque nem sempre você vai encontrar tudo que tem. E como o Olinto falou, ali onde a gente estava andando no GR10, a gente chegava naqueles vilarejos e... assim, queijo era fácil de achar, Olinto? Pão, queijo, mas a gente teve que ir se adaptando a isso no passar dos dias de viagem e eventualmente mudar um pouquinho os nossos sistemas de alimentação. Então, exatamente, cara. Você não vai imaginar que todo lugar do mundo vai ter arroz e feijão. Isso é só no Brasil que tem. Então você já tem que estar meio preparado a comer outro tipo de coisa. No meu caso, sempre gostei muito da França, então eu fiquei bastante tempo lá, depois eu voltei, então eu sabia mais ou menos o que encontrar. Então a gente meio que fez um laboratório, para ver se ia dar certo do jeito que a gente estava querendo fazer. Então eu sabia que queijo a gente ia encontrar facilmente e eu queria comer muito queijo. É duas coisas, E outras coisas eu imaginei, umas coisas eu não tinha muito bem certeza, mas a gente fez o seguinte, enquanto estava treinando lá em Mucugê, a gente tentou juntar o que seria uma quantidade de comida boa para comer o dia inteiro. E assim, que não ficasse com fome, e que não fosse muito pesado, e como que seria esse troço todo. E fizemos o teste.
a gente não estava acampando, a gente foi só treinar, mas a gente andou o que a gente andaria num dia normal e ficou se alimentando como se estivesse acampando. E a gente pesou tudo para ver quanto que isso ia dar, para quando chegar na hora lá na França a gente já saber, olha, com tanto disso, tanto daquilo, eu consigo passar um dia. E a gente chegou realmente num peso mais ou menos de 1 quilo de comida por dia para cada pessoa. A nossa comida estava bem esquisita assim, né? Porque na verdade a gente tem uma ideia mais ou menos fixa de combinação de alimento, né? E só quando você se expõe a novidades, a novas formas de pensar, que você começa a juntar outras coisas diferentes, tipo abacate com ovo, né, Olinto? Porque é o seguinte, no fundo a gente queria fazer esse regime low carb. Se você não quer fazer, você tem outras opções, mas não é que vai ter muitas outras também não. E o low carb, ou seja, com baixo carboidrato, foi uma coisa que acabou que foi interessante para esse tipo de coisa. Porque se você for ver, 1 grama de carboidrato te dá 4 calorias. 1 grama de óleo, gordura, te dá 9 calorias. Então, a rigor, você carrega menos coisa e te dá mais energia. Então, você pode levar a um peso menor. Isso é interessante, pensa bem se você se adapta a isso. O abacate, eu sabia que tinha, mas eu não ia ficar carregando ele muito tempo, ele não dura tão bem. Então a base nossa era cerca de 200, 250 gramas de queijo, até 300, conforme o tipo de queijo. Conforme o tipo de queijo na França, ele é vendido de forma totalmente diferente do outro. O peso dele é diferente, como ele é cortado e tudo mais. Bom, aí tinha azeitona. Azeitona eu sabia que não é que a França é grande produtora de azeitona. A Espanha então é fácil trazer deles. Azeite de oliva é uma coisa que, mas você leva azeite, põe no pet, cara. Aquilo tem uma quantidade de energia enorme pelo peso que ele tem. Então em tudo a gente colocava azeite de oliva, né? Fora isso, ainda tinha uma leguminosa que tivesse bastante proteína, porque depender da proteína só do queijo é complexo, ia ficar muito pesado. Assim, pesado para o estômago mesmo, para digestão. Então a gente levava geralmente lentilha ou ervilha, que aí ia intercalando. Essas duas têm pouco carboidrato, mas tem bastante proteína. E aí, elas têm uma vantagem que elas cozinham super rápido, né? Mais ou menos, porque lá a gente viu, por exemplo, uma diversidade de lentilha enorme, porque tem comida de vários locais do mundo. Isso que é interessante, o francês tem um jeitão dele comer, mas no supermercado vai ter comida para africano também, que vive lá. O norte da África, ou a África negra, né, subsaariana, tem para sul-americano. Tinha arroz e feijão, nas cidades maiores tem também, você acha todos os troços. Mas a gente achou umas lentilhas que eram bem duras de cozinhar. Mas a gente acabou vendo uma lentilha, uma amarelinha, que você sempre vai ver com a Rafa, assim, aparece ela ali. Você punha na água, deixava de molho durante o dia inteiro. Chegava de noite, era ferver a água, ela estava cozida. Já está pronta, a gente comia. Então isso é tudo importante para você economizar combustível, o tempo que você está com fome e tudo mais. Agora, fora isso, a gente tentava colocar fruta seca, quem mais que tinha? Castanha. Castanha também, que é outra coisa que é mais ou menos fácil de achar, mais ou menos barato. Fruta seca, uma das mais baratas que tinha era tâmara. Tâmara, tinha figo, também era bom, né? Figo, não era caro, tá? Agora, tudo isso são todos produtos baratos, que se encontra por menos de €1, coisa parecida. A sardinha latada, que era uma por dia mais ou menos, não era cara, a gente sempre encontrava uma que estava na oferta, eventualmente ela já tinha óleo comestível, azeite de oliva lá dentro, cara. Aí você comia tudo, só ficava latinha. Porque, olha lá, né? Óleo de soja a gente joga fora, né, cara? Come só sardinha. E tinha uma coisa que era assim, era o must, né, Rafa? É a nossa maior saudade, acho que é quase maior que a da baguete. Cara, você comprava Lindt, que é esse chocolate ferrado suíço, que aqui no Brasil custa até R$50 por aí, você comprava por €1. €1. E eu estou falando Lindt, aquele 70%, que já é o mais caro, que aqui no Brasil deve custar mais ainda. A gente comia um desse por dia para cada um. Então metade na parte da manhã, metade na parte da manhã, metade na parte da tarde. Bom, claro que isso tinha variação. Além disso ainda tinha ou um pimentão ou uma couve-flor, e sempre tinha cenoura, metade de uma cenoura para cada um por dia. Porque essas coisas frescas são muito saudáveis e você passa a dar muito mais valor lá na trilha, depois de passar vários dias comendo enlatado, coisa que se cozinhou na hora. Então, nossa, era uma iguaria, né? Só por ser fresco.
É verdade, e assim, tem alguns legumes que eles têm maior durabilidade. Então, por exemplo, a cenoura a gente conseguia carregar vários dias, né? Então pegava 4 cenouras para 4 dias, metade para cada um, já fazia festa ali, né? E desse jeito a gente foi fazendo o nosso caminho, cada lugar que a gente passava a gente via o que tinha, né? Sempre tinha comida de qualidade, essa é uma vantagem de estar num país de primeiro mundo. Mais ou menos, porque tem país assim de primeiro mundo que tem um hábito alimentar muito ruim. Agora o francês, eu considero o hábito alimentar dele assim, primoroso. E eu gosto da comida francesa também, né? Então, né, não dá para falar, né, Rafa? É verdade. E aí, conforme foi passando o tempo, a gente foi reavaliando aquilo que a gente estava comendo e cada vez mais foi diminuindo o peso, conseguindo condensar até chegar mais ou menos nessa configuração que vocês vão ver nessa imagem. Aqui tem comida para 4 dias de caminhada e mais meio dia de reserva. Então, você dá um pause lá na fotografia que está tudo escritinho lá, aí você fica à vontade para pesquisar. No fundo, eu acredito que a gente acertou nesse negócio, porque esse negócio de levar mais óleos e tudo mais, acabou que deixou a gente bem leve e assim, a gente ficou saudável durante toda a viagem. Imagino eu que não faltou nenhum tipo de nutriente. Mas se a gente for fazer as contas do que a gente comia ordinariamente, assim, na média, a gente gastava mais de cerca de 3.000 calorias caminhando esse tanto todo, umas 6 horas por dia, né, Rafa? Uhum. Só que a gente não comia tudo isso, não conseguia nesse 1 quilo. Aí o que acontece? A gente tinha um déficit, todo dia a gente ficava em déficit. Mas a barriga estava cheia, cara, de noite estava cheia, não aguentava comer mais que isso. E aí o que acontecia? Quando chegava na cidade, a gente ia à forra. Mas a forra, velho, quando tinha um mercadinho assim, nossa, aí além de comer tudo que a gente não comia, por exemplo, tinha várias coisas muito baratas. Você comprava quase era meio quilo do Popeye lá, de espinafre, e já tudo cortadinho, congelado, era só esquentar e botar com creme de leite, botar com queijo, sei lá o que você quisesse, ovo, custava $1, €1, né? Então você tinha um monte de nutrientes, outras coisas frescas que dava vontade, abobrinha, berinjela, o que você gostar, você encontrava no supermercado. E até aí tudo bem, que você estava pegando os micronutrientes, ficando cada vez, né, repondo tudo que você precisava. Só que, velho, aí você descia na cidade quente, chegava lá, sorvete, era meio quilo de sorvete, 3 euros. 3 euros, velho. 2 euros às vezes. A gente pegava o meio quilo, cortava no meio. Honesto, né, Rafa? Pelo menos era honesto, metade para cada um e acabou. E não tem geladeira para guardar? Não podia fazer nada. Então, esse tipo de coisa acabou levando a 2 resultados. Primeiro, um resultado que quase todo cicloturista brasileiro conhece. Ele viaja, pedala, faz muito exercício e nunca emagrece. Por que será? É um mito, um mistério? Não é um mistério, velho. É porque você arregaça quando você para, né? E era bem isso que aconteceu. Quer dizer, eu acho, né? Eu não sou muito especialista nisso. Pelo que a gente observou, pelas coisas que a gente fez depois, inclusive, a gente vinha com déficit até dar uma murchada, assim. Quando chegava na cidade, a gente comia demais e muito carboidrato, e ficava só descansando, porque estava com tudo doendo, tudo arregaçado. Aí, aquilo virava tudo gordura. Lá no final da viagem, o que aconteceu? A gente estava com mais peso do que a gente tinha no começo, mas a gente tinha muito mais músculo, mas também tinha mais gordura. Uhum. Então não é que eu fiquei pesado só de músculo, a gente ficou com músculo, a Rafa tinha uns músculos que você nunca viu na vida. Nossa, a perna, aqui as ancas, nossa... Realmente ficou... Porque, na verdade, o que acontece? Você está com 10 quilos de mochila nas costas, fazendo step, porque aquelas montanhas... 10 quando tá vazio, minha filha, porque era 15, ainda tinha água, era por volta... 6 horas fazendo step na academia com peso nas costas. Você vai imaginar como que fica, né, a musculatura da perna. Você fica bruto, cara, mas tem esse negócio. E assim, foi tão pouca gordura que a gente conseguiu, que logo depois, quando a gente chegou aqui mesmo, aqui em Bocaina, onde a gente está hoje, a gente já voltou para o nosso regime normal, e aí a gente resolveu começar a fazer, né, musculação. A gente comprou uns elásticos para fazer musculação, e eu que estou com 56 anos, eu estava perdendo muita massa muscular, por causa daqueles spec lá, né, de ficar caminhando e tal, já foi melhorando, e hoje eu me sinto muito melhor. E continuando com low carb, hoje eu tô com peso uns 2 quilos a menos do que quando eu comecei a volta ao mundo de bicicleta, que eu tinha 26 anos.
e tenho mais músculo do que aquela época. Então, sinceramente, eu acho que esse negócio de low carb está funcionando muito bem para a gente e o jejum intermitente também está funcionando. Nem sempre eu acho que a gente vai conseguir adaptar as duas coisas para essas caminhadas. Eventualmente a gente vai comer mais refeições no dia, alguma coisa para ficar um pouco melhor do que estava lá na França. Se ficou alguma dúvida, se vocês não entenderam alguma coisa que a gente falou, tiverem curiosidade sobre outros assuntos relacionados a esse tema, deixa aqui nos comentários. Se você ficou até o final, não esquece de deixar aquela curtida no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se não for inscrito. E assim a gente vai vibrando nesse movimento para ajudar as pessoas que querem realizar os seus sonhos de viagem. Aí, ó, já está aparecendo aqueles nomes, um monte de nome. Esse pessoal é quem está lá todo mês ajudando a gente. Nem que seja com um pouquinho, meu. Todo mundo, além de ser assim, até emocionante para a gente ter esse apoio de tanta gente, realmente é eles que estão financiando esse canal. Então todo mundo está vendo esse troço grátis, recebendo as informações, ouvindo as histórias, por causa dessas pessoas que estão passando agora. A gente agradece muito e tem orgulho de vocês. Obrigado, viu? Obrigada e até o próximo vídeo. Beleza? Beleza. Ficou legal assim, né? Uhum. Pessoal, o almoço hoje, que é o nosso café da manhã também, tem o quê? Filé de batata, tem um queijinho, mas fedido que só. Depois tem castanha, noz, isso aqui é tâmara, isso aqui é blueberry, esse negócio assim. Mas eu quero ver, se você souber, né, um lugar que serve isso aqui, um restaurante bom que serve isso aqui, mas que tenha uma vista dessa, obviamente, senão eu nem quero ir.